Olá, eu sou Isabel de Albuquerque e esse é o nosso Behavioral Compliance Talks, BC Talks, um espaço livre e informal que eu e os meus amigos Gabriel Cabral e Renato Capanema idealizamos para conversarmos sobre como as ciências comportamentais podem auxiliar na efetividade dos programas de compliance. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre uma experiência incrível de verdadeira construção de um programa de compliance com foco nas pessoas, uma iniciativa que foi liderada pela nossa convidada de hoje, a minha amiga Olga Pontes, que é especialista em compliance, é palestrante, é professora, atua como conselheira consultiva em conselho de administração, é mãe de uma menina linda e simpática que sempre vem dar um oi pra gente nas nossas conversas virtuais, adora dar um mergulho no mar, né? Olga, seja muito bem-vinda ao nosso BC Talks. Estamos muito felizes por ter você aqui com a gente hoje. E a gente está aqui curioso, né, para ouvir sobre essa sua experiência de construção de um programa de compliance. Então, conta para gente como é que foi todo esse processo de mudança, como é que você conseguiu reverter aquela resistência natural do ser humano a mudanças. Enfim, conta para gente sobre os desafios comportamentais que você eventualmente enfrentou ao longo desse caminho de transformação organizacional, de construção de um programa de compliance em um momento de crise. Olá, obrigada, Abel, pela introdução. Você é sempre muito gentil. Um prazer, Renato, Gabriel, estar aqui. Vocês sabem que eu sou fã de vocês e super patrocinadora da voz que vocês levam para promover um ambiente de trabalho mais justo, mais homogêneo, através da ciência comportamental. E, respondendo a sua pergunta, Abel, definir um programa de compliance tailor-made para qualquer empresa já é um desafio, né? Agora, fazer isso no meio de uma crise reputacional, de repercussão mundial, sem dúvida, eu diria que o desafio é um pouquinho maior. Porém, ao mesmo tempo que eu acredito que o desafio seja um pouco maior, a gente também pode afirmar que desenhar, criar um programa de compliance também é bastante previsível na atualidade, né? Principalmente para quem se mantém, é da área, se mantém atualizado, se mantém estudando permanentemente, né? Afinal de contas, o que precisa ser definido, implementado, é público, né? Muitas vezes está regulamentado em leis, decretos, seguindo inúmeros guidelines, orientações que são emitidas, que são atualizadas permanentemente por diversos organismos internacionais, que são organismos de referência, afinal de contas, né? Agora, o buraco fica mais embaixo depois que o programa ele é definido e a gente evolui para a fase de implementação, né? Que aí nós deparamos com o como implementar o que foi definido, né? Como colocar em prática tudo que foi desenhado, tudo que foi planejado. E aí é justamente aí o momento onde a porca torce o rabo, que o desafio realmente ganha nítida robustez e complexidade, eu diria, né? Então, vamos concordar aqui que para fazer a implementação eficaz e sustentável de qualquer programa, isso tudo requer tempo, dedicação, disciplina, persistência, recursos, né? E muitas outras coisas, mas basicamente esses fatores. E cada empresa é um organismo vivo, único, particular, que reage de diferente maneira aos diversos tipos de situações e pressões, mas o que tem de comum em qualquer organismo vivo e único? Pessoas, né? Então, entender muito o comportamento das pessoas é importante na hora de você implementar um programa de compliance. E, obviamente, o comportamento daquele grupo, não um comportamento individualizado apenas, né? Cada empresa é reflexo do conjunto, né, de condutas, de comportamentos das pessoas que ali habitam, né? E que principalmente daquelas pessoas que exercem poder de influência, aqueles que são normalmente as lideranças. Então, quando eu tive que liderar a definição e implementação de um programa do zero, que teria que ser eficaz, ser sustentável, que é uma prerrogativa de um programa de compliance, e teria que passar também, né, pelo profundo escrutínio das autoridades, que seria o monitoramento do Ministério Público Federal, CGU, Departamento de Justiça norte-americano. O meu maior desafio e aprendizado foi encontrar as melhores formas, os melhores caminhos para que a gente pudesse utilizar o comportamento humano
para catalisar a transformação que era necessária, né? Assim, com base na minha experiência específica, né? O grande desafio não era o que implementar, não era desenhar o sistema de compliance, mas como implementar, como fazer essa transformação em um ambiente que era rico em falta de confiança, falta de orgulho de pertencimento, desilusão, frustração, sentimento dos integrantes, dos funcionários, dos terceiros, inclusive de traição, né? Eram esses os sentimentos que imperavam naquele momento. E era um dificultador, ou seja, um desafio maior para a gente obter engajamento e motivação para que a gente conseguisse transformar. Então, este era o cenário. Por isso que é importante descrever o cenário para que cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, né? Mas essa era a situação talvez extrema. E como foi possível implementar e ultrapassar, né, as dificuldades de resistência à mudança, resistência ao novo, né, resistência a novas lideranças, resistência a novas pessoas que passaram a popular o grupo. E como isso foi possível? Eu costumo resumir essa jornada em um princípio e 3 pilares, né? O princípio básico, acho que é internacionalmente conhecido e todos aqui acredito que vão defender, né? Que é compliance é responsabilidade de todos, literalmente de todos, independente da área de atuação, cargo, posição, tempo de empresa, ou seja, as dezenas de pessoas, dezenas funcionários integrantes que na época passaram a popular as recentes criadas áreas de conformidade dentro das empresas do grupo, elas chegaram novas, a maioria delas recém-contratadas, mas elas não eram deuses, não são deuses, nunca serão deuses, e não estão aptas para fazer milagres, né? Então, o primeiro princípio foi responsabilidade é de todos, e a transformação dependeria da conduta diária, constante, consistente de cada um dos colaboradores da empresa, e jamais de um único ser humano, jamais literalmente de um conselho, de um CEO, ou de um CCO, ou de qualquer C-level, né? Então, esse era um princípio básico. Partindo do princípio que compliance é responsabilidade de todos, aí a gente começou a tratar os pilares, né, dessa implementação, que foi utilizar de motivação, capacitar as pessoas, incentivar as pessoas. Então, o primeiro deles, motivação, né? O comportamento humano, nós humanos, somos movidos pelo desejo de ser aceito, de ser compreendido, de ser valorizado, de ser reconhecido, né? Não tem o famoso ditado que muito mais vale um tapinha nas costas, uma boa palavra, do que muitas vezes alguns percentuais de aumento salarial, né? O ser humano ele vive de aceitação naturalmente. Então, quanto mais envolvido estiver o indivíduo, e esse indivíduo envolver e capitalizar o envolvimento de uma equipe no processo de transformação, maior vai ser a motivação e, consequentemente, maiores serão os resultados. E, por conta disso, talvez inconscientemente, hoje em dia eu tenho consciência que aquilo era cocriação, mas na época eu não tinha consciência que aquilo era uma ação de cocriação. A gente utilizou muito o processo de cocriação, e a cocriação para a gente foi, pelo menos para os integrantes de conformidade naquela época, foi o melhor antídoto, foi um antídoto assim, maravilhoso e perfeito para resistência ao novo, resistência à mudança. E como isso aconteceu? Quando eu comecei como CCO na holding do grupo em abril de 2016, não tinha nada, partimos do zero. E já em julho, a gente já tinha a estrutura do que seria o programa de conformidade para o grupo. E naquele mesmo mês, a gente reuniu no auge da crise, no auge, não tinha nem acordo firmado, não tinha nem assim uma brechinha de luz no fim do túnel, para você ver o quanto o ambiente era doloroso. E qualquer ambiente ferido, qualquer mexida que você faz, sangra mais, dói mais, né? Então, naquele momento, que foi julho de 2016, foram reunidos todos os líderes do grupo, né? Presidentes, vice-presidentes, as principais diretorias, conselheiros das empresas que existiam conselhos, né? E nessa mesma reunião, o acionista abriu a reunião, dando o tom, dizendo que o que era permitido antes até valorizado não seria mais tolerado. E, na sequência, eu apresentei o que seriam os caminhos, né, que teríamos que percorrer para prevenir, para detectar, para remediar as práticas antigas e condenadas, e
ao mesmo tempo, dizer que não só as práticas antigas e condenadas, mas também qualquer outra prática que não fosse, né, salutar a um ambiente de negócio ético, justo, transparente. E nesse mesmo encontro foi dada aí o primeiro passo de cocriação aos líderes, a responsabilidade de definir por eles próprios quais seriam o que eles entendiam como os principais compromissos que deveriam ser assumidos pela empresa publicamente e que deveriam ser perseguidos por cada um daqueles. Então, quando você dá a responsabilidade, diz assim, olha, nós temos esse desafio, o que é que você acha que nós temos que fazer para superar e vencer e atingir nossos objetivos? Aí você entregou para a massa de líderes que eram, naquela época, os influenciadores daquela. Então, eles citaram quais foram, a gente fez um compilado de todos os outputs dessa reunião e a gente chegou nos 10 princípios, né, que a gente chamou na época o decálogo do grupo, ou os 10 compromissos que são públicos, né, populam e são a matriz das inúmeras práticas, políticas e procedimentos que foram criadas. Entre esses 10 compromissos, estava o compromisso de combater e não tolerar a corrupção em qualquer uma de suas formas, o compromisso de jamais invocar qualquer condição cultural ou usuais de mercado como justificativa para ações que não eram devidas. E olha que interessante, naquele mesmo dia, saímos do encontro com o compromisso de todos, ou seja, com o entendimento que deveria ser um compromisso, que cada integrante daquele deveria ser avaliado qualitativamente, quantitativamente, por perseguir e cumprir um programa que estava sendo apresentado ali no primeiro rascunho. Então, você já inverteu o ônus, né? Não é mais conformidade que disse que tem que fazer, não é mais a alta administração que disse que tinha que fazer. Era um conjunto de líderes concordando e idealizando quais eram os compromissos, né? Em vez de você colocar no papel, pedir para que aqueles homens, mulheres, homens, como eu falo, seres humanos, né, tivessem um bom senso e externassem o que eles achavam. E na medida que eles externam, eles se comprometem com o que eles se externam. Isso é um processo de cocriação. Se eles criam, eles assinam embaixo. Se eles assinam embaixo, eles têm maior potencial, né, de conseguir aqueles objetivos. Então, a cocriação é um processo poderoso de engajamento e motivação. E a gente não parou com a cocriação só na definição do compromisso, não. A própria elaboração do Código de Conduta, como eu já mencionei isso a você, Bel, foi um processo de cocriação. Da primeira versão até a aprovação do Conselho, da primeira versão do Código de Conduta, levou 5 meses, né? Foram 5 meses de revisão, validação, ouvidoria, consolidação de contribuição de todos os funcionários, né? Foram meses, assim, extremamente ricos de oportunidades para que existisse influência, né, capacidade de influenciar, mas também de quem estava sendo responsável por conduzir a revisão daquele documento, criação, revisão daquele documento, de sermos influenciados. Afinal de contas, não existe verdade absoluta, não existe o dono da verdade, e a discussão sobre a diversidade de opiniões, né, diversidade de visões, diversidade de pensamentos, né, que solidificam a boa decisão, né? Quanto mais diverso for o processo de discussão, melhor é o processo de discussão. Então, ouvir a todos foi um processo muito importante. Então, a cocriação esteve assim presente em todo o processo de implementação do programa, para que ele se tornasse sustentável, né? E, ao mesmo tempo, sustentasse o engajamento e a motivação das pessoas, né? Mas, como eu disse, a motivação não foi fruto da cocriação como principal pilar, não foi o único pilar, né? A gente teve o pilar da capacitação, como eu citei para vocês, e o do incentivo. A da capacitação é explicar o porquê das coisas, explicar por que as coisas estão acontecendo. A gente tem muito maior poder de influência quando a gente entende. Não tem um ditado que a gente só consegue vender aquilo que a gente compra. Exatamente. Então, a gente explicava o porquê a gente precisa da capacitação, né? O porquê o processo do due diligence era importante, o porquê a gestão de risco tinha que ser aprimorada, o porquê a auditoria interna tinha que ganhar outro tipo de relevância, o porquê o processo independente de investigação. Então, quando você explica o porquê para o público adequado, que precisa entender o porquê, ele compra aquela ideia. Ele não se sente levado, arrastado.
ele se sente engajado, participativo, e quando você pede a opinião deles, né, das pessoas, dos seres humanos que compõem uma organização, uma sociedade no geral, aí sim, aí você catalisa o engajamento de forma a conseguir melhores resultados. Então, a gente fez aí diversos tipos de capacitação, inclusive capacitação do mais alto escalão ao mais baixo escalão. Muitas vezes a gente menospreza, talvez, aquelas funções menos estratégicas e mais operacionais, mas uma pessoa que está, por exemplo, sendo revisor de nota fiscal que entra, e ela não entende a beleza de fazer aquilo, ou o porquê fazer aquilo é importante, ou o porquê avaliar a entrada de documentos é importante para a estratégia final da empresa, ele vai fazer aquilo de forma mecânica. Ele não vai, talvez, se prender aos detalhes que ele poderia se prender se ele entendesse o porquê aquela atividade é importante. Então, não menosprezar nenhuma atividade que possa parecer muito operacional, porque mesmo operacional, as pessoas precisam entender por que elas estão fazendo aquilo, para não fazer de forma mecânica e embutir o que o ser humano tem de diferencial das máquinas, né? Que é o sentimento, é a percepção, é a emoção. As máquinas hoje, elas não têm isso, né? Por mais que a gente programe, elas não têm. Então, utilizar desse potencial humano, né, para capitalizar na transformação. E o último pilar, que era o incentivo, né? Motivar é importante, engajar é importante, as pessoas se sentem motivadas por isso, elas se sentem motivadas quando elas são também capacitadas para fazer uma atividade, mas a gente utilizou no processo de transformação um elemento da cultura que já existia, era uma cultura muito baseada no ser humano, né? Pessoas no centro da estratégia, né? E onde o resultado individual era também bastante valorizado. Então, a gente utilizou da estratégia de avaliação de programa de ação, onde todos os integrantes tinham um programa de ação anual, que eles eram avaliados por esse programa de ação. Então, sua promoção, sua remuneração, tanto a ordinária, né, quanto os bônus extraordinários, todos eles eram pautados numa avaliação de programa de ação. Então, o que foi que a gente fez para gerar também um incentivo, para que aquilo não se perdesse ao longo do tempo e a sustentação do programa fosse permanente ao longo do tempo. Então, a gente pegou as metas de conformidade, né? Ou seja, se eu tenho metas de autoria interna, se eu tenho metas de capacitação, se eu tenho metas de due diligence, né? Eu disseminava essas metas, né, nos programas de ação. Então, a gente definia, todas as áreas de compliance definiam as metas, que deveriam ser, algumas metas eram para todos, né, algumas metas eram específicas para áreas específicas. Por exemplo, você vai fazer toda uma transformação de controles internos dentro da área financeira. É a área de conformidade que vai fazer a transformação da área financeira? Não. Você tem que ter a liderança da área financeira engajada nisso. E como engajar eles, né? Não só motivando, capacitando, como colocando na responsabilidade direta e formal dele a responsabilidade de implementar determinados controles e que aquela implementação seja eficaz, seja efetiva, né? E aí ele passa a ser avaliado quantitativamente e monetariamente pelos resultados obtidos. Então, o incentivo a gente utilizou como principal pilar a avaliação de programa de ação. E aí eu fecho o ciclo, onde eu tenho o princípio da responsabilidade de todos, inclusive falando sobre esse princípio, Bel, sobre responsabilidade de todos, tem uma curiosidade bastante interessante. No começo da transformação, quando os monitores chegaram na empresa, né, isso início de 2017, foi feita uma pesquisa, né, sobre aquelas perguntas de quem é a responsabilidade de conformidade. A grande maioria respondeu, é da área de conformidade, é do conselho, que batia o bumbo sobre o assunto, que o assunto sobre o programa estava na boca do CCO, né? Na minha e nos demais CCOs das empresas, do grupo, estava na boca dos conselheiros, os conselheiros muitas vezes recém-chegados, né? Então, a tendência foi que a grande maioria, de alguma forma, respondesse que a responsabilidade era de conformidade ou era do conselho. E o interessante é que, no final de 2020, né, quando a monitoria do Departamento norte-americano foi encerrada e a monitoria do Ministério Público Federal foi encerrada, foi feita uma pesquisa novamente, consultando aos integrantes de quem era a responsabilidade de conformidade. E aí o interessante, o lindo dessa trajetória,
é que a resposta foi majoritariamente, mais de 95%, de que a responsabilidade era de quem respondeu a pesquisa. A maioria respondeu, a responsabilidade é minha. Isso é um resultado palpável, concreto, de que aquele trabalho de formiguinha, em diversas dimensões, tailor-made, né, para indivíduos, para equipes, né, para empresa, para negócio, ele foi absorvido, né? Os integrantes entenderam que a responsabilidade era de cada um deles e que um elo fraco numa corrente forte quebrava a corrente forte. Bom, Olga, então parabéns pelas iniciativas, né? Sem dúvida nenhuma, muitos pontos aqui comportamentais interessantes e que valem a pena ser discutidos, né? Mas tem um que eu gostaria de chamar a atenção especial e pedir para você comentar um pouquinho mais, por favor, Olga, que é no ponto do engajamento, né? Uma questão que nós costumamos ver, né, e pesquisar em ciência comportamental é a questão da motivação, né, e que muitas vezes, como você muito bem falou, né, as pessoas têm que sentir, né, um pertencimento, que são autônomas em relação àquele conhecimento. E um ponto, acho que muito interessante que você fez, que foi um diferencial da abordagem, e que depois trouxe esse resultado muito interessante, né, até da pesquisa, é que você fez muita questão de explicar para as pessoas as razões, vencer resistências, né, de uma pessoa ou outra, e sempre com essa base de, como eu disse, explicar os fundamentos, né, não apenas enviar a mensagem goela abaixo, né, uma postura top-down, mas, de fato, explicar para cada um, olha, isso é importante por essa razão, né? E não só isso, mas permitir que cada pessoa crie por conta própria, né, e elabore os seus próprios motivos para poder se engajar no programa. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, o diferencial disso, se você realmente percebeu que houve uma diferença no comportamento das pessoas envolvidas? Muito obrigado. Sem sombra de dúvida, Gabriel, engajar envolvendo é a única solução, né? Como a gente atingir um objetivo, né, que deve ser coletivo de forma individual. Não existe, né? Você tem que atingir um objetivo coletivo de forma coletiva. E a forma de sair contaminando positivamente cada célula é importantíssimo para o resultado geral. E saber dosar, né, as energias colocadas também é importante. No processo de, por exemplo, de revisão do Código de Conduta, né, para aprovação do Conselho, foi medido as energias colocadas a depender das resistências, né? Tinha momentos que o código retornava para a minha mão com áreas inteiras dizendo isso aqui é inadmissível, isso aqui nós não iremos fazer, isso aqui não é praticado. Nesse momento, a gente tem que ter uma certa sabedoria e um equilíbrio emocional muito grande, porque você tem vontade de reagir, né? Você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para poder compreender o porquê a reação ou o porquê aquela pessoa entende que aquele parágrafo, aquele conteúdo não é pertinente, né? E aí, a principal atitude não é explicar logo de cara, viu, Gabriel? E explicar, mas tem que ser feito por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. A primeira pergunta é, por que você acha que isso não tem que estar presente? Porque aí você consegue captar as razões pelas quais aquela pessoa está reagindo, está sendo reativa ao novo, e aí você consegue colocar o antídoto adequado para aquela reação. Senão você gasta uma energia repetindo e falando aquilo que você já está convencido, mas que não necessariamente vai afetar ou resolver a questão da reação que é necessária, né? Então, primeiro, fazer a pergunta, né? A gente fala sempre que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Então, a primeira reação é, diante de uma rejeição, diante de uma retaliação a qualquer mudança que é necessária, a resposta não pode ser porque está na lei, porque o DOJ mandou, porque o MPF quer assim, porque a CGU disse assado. Não, não é assim. É poder entender primeiro a razão pela qual aquela pessoa rejeita ou entende que aquilo não é necessário, para você começar a explicar a necessidade
pelo início da rejeição dele. E aí, por último, cereja do bolo, ó, entendi tudo isso, você já convencido, inclusive isso já é tão importante, você já tão entendeu que isso já virou lei, isso já virou regulamento, entendeu agora porque a gente tem que fazer? Ou seja, não, a comunicação mais friendly, mais amistosa, e não você vai ter que fazer porque senão você vai ser preso, você vai ter que fazer porque senão você vai ser incriminado, você vai ter que fazer senão você vai virar réu. Não funciona assim com a educação infantil, né? E também não funciona assim com a educação de adultos executivos bem formados. Então, entender o que incomoda no ser humano é importantíssimo para o processo de engajá-lo e convencê-lo a estar num processo transformacional e tendo ele, inclusive, colocando as pessoas, não a área de conformidade ou quem esteja liderando a transformação, na frente, segurando a bandeira, colocando aquelas pessoas. E quanto mais na frente estiver segurando a bandeira, quem mais apresentou um processo de rejeição ao novo, mais sucesso a gente tem. Porque as pessoas reconhecem, puxa, tá vendo fulano tá levantando aquela bandeira, quem mais lutava contra. Isso é um processo motivador também, né? A conduta das pessoas dentro da organização gera motivação. Inclusive, a transformação de algumas podem gerar, inclusive, mais motivação para outras, né? Porque assim, puxa, se fulano se convenceu, então eu tenho que me convencer já agora, né? Se eu estava fingindo convencimento, eu agora estou convencido só porque fulano se convenceu, né? De que esse é o melhor caminho a ser seguido. Olga, primeiro, parabéns. Eu acho que a sua experiência é incrível. Mostra que é possível, sim, mudar uma organização, né? Quando a gente fala em cultura organizacional, de mudança organizacional, a gente costuma falar em ambientes um pouco mais tranquilos, né? E quando a gente tem uma necessidade de uma quebra de paradigma, como a que você enfrentou, da forma como você enfrentou, é louvável e tem que ser mostrado para os outros, né? Não foi fácil, viu, Renato? Imagino que não foi. A gente fala assim depois que está lendo o jornal velho, porque a gente termina entendendo as razões e o que levou à transformação, né? O que levou a conseguir implementar um programa que foi certificado posteriormente, né? Mas quando você está vivendo aquele calor, você vê mais dificuldade, né? Mais sofrimento do que vitórias. Eu imagino que dá um livro, né? Fica a dica aí para você. Olga, já finalizando, né? Nosso tempo, infelizmente, é restrito para tudo que a gente poderia estar falando hoje aqui contigo, e já agradecendo a sua participação, já parabenizando você por todas as iniciativas que foram tomadas. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, que tem a ver... Você chegou a comentar agora no finalzinho da resposta ao Gabriel, mas eu queria que aprofundasse um pouco mais, que tem a ver com a volta da confiança, né? Com o aspecto da confiança, né? A gente discutia muito, eu era da CGU, quando estava iniciando esse processo de avaliação dos programas de compliance das empresas, discutia muito sobre o papel, a influência da alta administração em todo o processo de construção, o desenvolvimento de um programa, né? E uma pergunta que a gente tinha à época, que eu queria fazer para você, que não é muito fácil, é se é necessário realmente tirar todas as pessoas que, de alguma forma ou de outra, cometeram aquele desvio para que aquilo seja levado a sério pelo corpo organizacional ou não? Ou é possível que até algumas pessoas que eventualmente participaram, como você comentou, demonstrem essa mudança de comportamento e sigam como exemplo para as outras? Porque eu acho que o ponto central aqui é que como é que a gente faz para que as pessoas que estão ali no dia a dia, que foram, obviamente, surpreendidas ou não com aquilo que estava acontecendo, elas podem pensar, poxa, sério? Compliance? Né? Como é que a gente faz para quebrar isso, para mostrar para essas pessoas que, sim, é algo sério, que não está sendo feito só para mostrar para as autoridades de monitoramento, que é algo que realmente está sendo perseguido pela empresa e pela alta administração que estava envolvida nos casos que foram identificados. Obrigado, Olga. Nada, Renato. Olha, quem já me ouve falar sabe que eu bato nessa tecla constantemente.
A gente falou aqui agora sobre programas de compliance, como implementar, como fazer acontecer, como engajar, etc., né? Mas para que a gente tenha uma cultura de integridade, uma cultura de conformidade, o buraco, para mim, é muito mais embaixo. Ele não depende única e exclusivamente de um programa de compliance sustentável e eficaz, né? Porque um programa é um conjunto de práticas, métodos, metodologias, procedimentos, políticas que são perseguidos, né? E as pessoas compreendem e executam eles. Eu costumo dizer que uma cultura de conformidade, uma cultura de integridade, ela tem 2 grandes pilares, Renato. A da liderança formal, que eu incluo o programa de conformidade dentro da liderança formal, certo? É um dos elementos da liderança formal. E a liderança moral. Eu ainda acredito que podem existir ambientes éticos, íntegros e transparentes, apenas existindo liderança moral. E não necessariamente a liderança formal, que é políticas práticas, procedimentos, responsabilidades, códigos, políticas, programas, e aí por aí vai. Mas eu não confio na existência de uma cultura de integridade apenas existindo um programa lindo, maravilhoso, perfeito, certificado, monitorado, se não existir uma liderança moral, consistente, coerente ao longo do tempo. Então, respondendo sua pergunta, é delicado dizer, porque pessoas são pessoas e cada uma é um universo, né? Então, eu não saberia dizer se o correto é ficar, se o correto é não ficar. Eu responderia a vocês dizendo que eu só acredito em ambientes éticos, íntegros e transparentes verdadeiramente, existindo líderes morais. E líderes morais não são só aqueles que fazem o que é certo, do jeito certo, todo o tempo, sempre, independentemente se tem alguém olhando ou não olhando, né? Não basta apenas fazer o certo, não basta ter uma boa conduta, mas aquele líder precisa também ser um bom comunicador, porque ele precisa comunicar o certo nos corredores de forma empática, de forma atrativa, né? Porque é assim que ele influencia, né? É walk the talk, né? Não adianta ele walk, andar sem falar, e não adianta ele falar se ele não andar o que ele fala. Então, o maior desafio de uma cultura de integridade para que ela seja sustentável no tempo é a permanência de pessoas que agem, que têm uma conduta ética de forma consistente. E aí basta um líder, né, não ter uma conduta ética ou não ter uma conduta coerente com aquilo que ele prega, né, que o elo se quebra e aí você gera desconfiança por completo. Você pode ter um programa lindo e maravilhoso, né? Mas quem está sentado nas cadeiras que tomam as decisões não são líderes admirados, não são líderes admiráveis, não são líderes empáticos, né? Que cativam, que conseguem influenciar, que são porta-vozes, que falam com convicção daquilo que eles escrevem, né? Nós teremos aí o risco muito grande de ser passageiro ou não ser sustentável um programa de conformidade, porque esses mesmos líderes, eles podem tomar decisões, né? Inclusive criando exceções num programa bem determinado, mas se a exceção for regulamentada, né? Não deixa de ser compliance, porque a exceção foi criada, né? Então, se for para A, para B, para C, isso não vale, né? Ou você passa a afrouxar os controles, né? É difícil ter uma fórmula correta, Renato. Genericamente, eu diria que um ambiente que tem lideranças consistentemente éticas, a gente tem grande probabilidade de ter uma cultura de integridade independente da robustez ou não de um programa de conformidade. Olga, foi ótimo conversar com você hoje. Muito obrigada por dividir com a gente um pouco dessa sua experiência, né? Essa rica experiência na área de compliance, nos contando sobre esses desafios, né, que você enfrentou nesse processo de construção de um programa que estava, de certa forma, desacreditado, né? Então,
Acho que certamente essa sua experiência vai servir de inspiração, né, para muitos outros profissionais da nossa área, então muito obrigada. Bom, esse foi o nosso Behavioral Compliance Talks, uma iniciativa da CLU, onde conversamos sobre como as ciências comportamentais podem ajudar os nossos programas de compliance a serem ainda mais efetivos. Esperamos que vocês tenham aproveitado e até a nossa próxima conversa.